Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Agora são 16 horas 43 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado financeiro, o mercado do milho e ver o que aconteceu no dia de hoje. Beleza? Deixa eu mudar minha câmera aqui. Bom, se você é novo no canal, já se inscreve, pode curtir o vídeo, eu fico muito feliz. Também, se não gostar do vídeo, pode dar um dislike, não tem problema nenhum. Comenta, se não gostar, né? Comenta o que não gostou, por que ficou ruim. E também, se gostou ou qualquer dúvida que tenha, pode comentar. Eu adoro responder, eu tento responder o quanto antes. Geralmente eu respondo de um dia para o outro. E aí, a grande parte das dúvidas eu acabo comentando no vídeo do próximo dia. Por exemplo, hoje ainda vou falar bastante coisa no final do vídeo sobre algumas perguntas que o pessoal me fez ontem. E eu acho que isso é bem interessante, que eu acabo não só falando do milho, mas cada relatório diário de um milho também sempre tem uma dica, algo novo, algo diferente, não é só simplesmente o milho subiu e o milho desceu, enfim. Beleza? Também aqui embaixo tem um sumário do que aconteceu durante o vídeo, né, do tempo em que eu falo em cada tópico. Então, se quiser ir direto a um assunto ou para outro, é só clicar ali que o YouTube já vai direto para lá. Mas sempre recomendo que assista o vídeo inteiro para pegar todo o contexto, porque às vezes lá no final eu falo alguma coisa referenciada mais para a parte do início ou do meio do vídeo, então não tem perigo de faltar informação. Eu sei que é chato toda essa introdução, mas que essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal 100% educacional. Então eu sempre peço que o pessoal curta e compartilhe, porque quanto mais engajamento do público, obviamente que mais ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas, e aí quem está procurando pelo assunto vem até aqui. Também eu não sou nenhum dono da verdade, né? Então eu falo só o que eu penso e o que eu faço, não falo nada do que eu não faço aqui. Na verdade eu mostro o que eu faço, né? Bom, mas sem mais enrolação, vamos adiante. Já falei 2 minutos aqui e não falei nada. O que nós temos hoje? O milho caiu aí 2,97%, Ibov 2,37% de queda, dólar subindo 1,53% e o boi subindo 0,97%. Olha o que foi o boi hoje, hein? Depois a gente vai chegar lá. Bom, o que a gente enxerga no milho, né? Fica bem fácil de enxergar aqui que é mais do mesmo. É a famosa consolidação. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai do lugar. Então essa região aqui, que eu posso puxar aqui até que é assim, mais ou menos, é uma região de consolidação, um grande retângulo que a gente tem aqui, que o milho não se decide para que lado ele vai. E aí, se a gente coloca num gráfico semanal, lembrando que eu estou no contrato CCM F21. A gente bota no gráfico semanal, daqui a pouco eu vou falar até o porquê do F21, também tem uma pergunta sobre a questão da liquidez, então fique mais de olho, mais no final do vídeo tem uma dica bem importante. Então, se a gente olhar no gráfico semanal, o que a gente vê? A gente está na terceira semana de candle totalmente indeciso, um candle de lado, que não subiu e não desceu. Então aqui uma variação de 0,37 pontos na semana, aqui teve uma variação de quanto que mostrou ali, eu mexi o mouse bem na hora. 0,38, aqui talvez um pouquinho mais, 0,37 também de queda. Então são candles com bastante pavio. Esse aqui tentou subir, voltou, tentou subir, voltou e caiu. Esse aqui está no meio a meio. Esse candle aqui também é um candle, esse aqui é mais um candle vendedor do que de indecisão, porque ele subiu forte até lá em cima, mas se a gente pegar de ponta a ponta, a maior parte dele é vendedora, porque a abertura foi aqui. Então o pavio é muito maior do que o corpo real do candle. Então ele também é um candle vendedor. Aqui já indicava que talvez ocorressem vendas. E aí ele fez esse candle de venda, ignorou e voltou no último dia. Não acionou também esse aqui. Então hoje, né, chegou ele lá embaixo. Então ele está querendo corrigir, mas não está conseguindo. Isso indica o quê? Que tem um movimento muito forte de alta. Ele realmente, a tendência de alta, ele quer subir, quer ficar lá em cima e não quer corrigir. E aí eu sempre comentei, né, quando ele estava aqui ainda, eu falei, ó, tá longe das médias, cabe uma correção. Lembro depois que fez esse candle aqui, a média estava aqui embaixo, não tinha esses 3 últimos, ele está lá em cima, voltou boa parte, cabe uma correção, está na hora de vender, talvez seja a hora de vender, fiquem atentos a isso. Aí depois na próxima semana ele fez esse candle aqui, então marcando, não, agora provavelmente vendo, se acionar esse candle, né, furar o fundo aqui, provavelmente vai virar a venda aqui, vai fazer um movimento talvez igual a esse, talvez igual a esse, um stop lá atrás, então caberia uma venda. Eu estava procurando por movimentos de venda no milho, mas também haveria a possibilidade de que ele ficar lateral, anda para cima, para baixo,
e aí da mesma forma ele vai acabar corrigindo nas médias, só que em vez de fazer um candle preto e cair até as médias, ele começa a andar lateral, e a gente sabe que as médias estavam aqui embaixo. Se ele começar a ficar para cima e para baixo aqui, não sai do lugar, mas a média sai, porque a média vai começar a chegar perto do valor que está. E aí a média vai fazendo esse movimento mais ou menos assim, vai começando a ficar de lado até que chega um momento que a média praticamente chega aqui junto aos candles. Claro que eu inventei essa curva aqui dessa forma, pode ser que seja mais rápido, mais devagar, mas enfim. Então, ela chega perto aos candles e a gente vê, opa, o gráfico do milho no semanal está chegando na média móvel. Então, ok, está numa região que seria uma região interessante, uma região estável. Então, se furar a média móvel para baixo, pode ser que venha uma queda forte, ou tocar na média e começar a subir, pode ser que ele encontrou um suporte, descansou e falou, beleza, subi muito, descansei, a média está aqui na gente agora, então agora a gente vai subir de volta. Talvez ele pense isso. Então fiquem cuidado, fiquem atentos a isso. Se continuar assim, a gente vai ter bastante, talvez, né, há mais alguns dias, com essa lateralidade. Então pode ser que suba um pouquinho, desça um pouquinho, e aí a lateralidade pode começar a ficar um pouco mais ampla, ela pode começar a fazer candles maiores para cima, candles maiores para baixo, e aí começa a ficar mais chato de operar, porque ele começa a fazer movimentos mais assim. Então, vou exagerar bem aqui para ficar mais ilustrativo, mas começa a fazer movimentos mais assim, que começa a fazer, vai abrindo a lateralidade. E isso é horrível, porque ele rompe para baixo, daqui a pouco sobe, rompe para cima, daqui a pouco sobe, desce, rompe para baixo, e a gente não consegue pegar uma tendência, fica movimentos muito curtos, e eu particularmente não gosto de operar nisso. Eu gosto de operar em tendência, seja para cima ou para baixo. A gente ganha dinheiro quando está subindo, ou ganha dinheiro quando está descendo. Quando fica nesse andando de lado, é o famoso ganha devolve, ou tô rico, tô pobre. Então tem que tomar muito cuidado. E aí é óbvio, né, que aí tem alguns setups que a gente consegue enxergar a lateralidade, vem compra embaixo, vende em cima, compra embaixo, vende em cima. Por exemplo, eu cheguei a comentar ontem que fazer uma venda ontem seria uma boa, considerando que ele subiu aqui, ia corrigir até os 50%, chegou a corrigir, voltou. Então, uma venda ontem seria interessante, um stop aqui atrás, pelo menos. Mas eu não queria tomar essa venda, porque eu achava que depois desse candle aqui, e ele tentar cair e não cair, talvez ele fosse, quase que com certeza aqui, eu também não estava afim de ser estopado. Mas caiu, então beleza, a gente não acerta sempre, a ideia aqui é acertar mais do que ganhar, e quando acertar financeiramente muito mais do que quando perde. Mas ok, está caindo, então talvez, se for para essa ideia, se for continuar nessa lateralização, provavelmente amanhã ou depois ele vai cair também, vai tentar chegar nessa região aqui, e aí talvez aqui suba ou não. Então é uma questão de cuidar. A lateralidade é realmente chata. Eu vejo bastante gente falando, o Bitcoin está me estopando, depois sobe 5 pontos e cai 4 pontos, sobe 10 pontos. Tá uma bagunça. Aqui mesmo subiu mais de 4 pontos em um dia. Então tá complicado. Fato é, se continuar de lado e a média chegar lá em cima, a gente vê, opa, talvez aqui aconteça algum movimento. Quase todo ativo, quando é muito volátil, né? Quando ele faz um movimento muito grande, depois corrige, fica bem curtinho, geralmente ele dá uma paulada, seja para cima ou seja para baixo. O milho não é muito volátil por natureza, a gente já sabe, né, que esse ano que ele está assim, se a gente colocar, e aí coloca aqui CCM FUT, né, CCM FUT, a gente bota num gráfico semanal, por exemplo, a gente vê que o milho tem movimentos, ok, maiores, menores, mas ele fica muitos períodos. Aqui eu fiz alguns, ele fica bastante, aqui teve 240 dias de movimento de queda, e o movimento de queda devolveu todo aqui, subiu, andou de lado, ele tem volatilidade menor. Agora aqui ele fez ponta a outra do canal em 96 dias, né? Em pouco mais de 3 meses ele subiu o canal inteiro, e aqui ele demorava um ano praticamente para chegar na ponta a outra do canal. Então essa é a diferença, 1/3 do tempo ele fez isso. Então ele aumentou, ele está muito rápido, e ficou claro de ver isso aqui. Então está se segurando lá naquela parte de cima do canal, que a gente vê, tem esse canal de baixo, para quem não acompanha, né, tem esse canal de baixo aqui. O que eu fiz? Peguei esse canal de baixo, repliquei o canal para cima. Então é basicamente aqui, fica mais fácil de enxergar. Pega um canal, está traçado um canal daqui aqui, esse canal vem desde lá de 2010, aqui mais ou menos, esse fundo aqui. Pego aqui, Ctrl C, Ctrl V, seguro e arrasto para cima. O mesmo canal,
bateu lá no topo e voltou. Por padrão, a gente sempre sabe que existe uma região de resistência ou suporte nos 50% do canal. Então, um jeito fácil de fazer isso, como ele está em cima do outro, posso colar de novo aqui, eu arrasto uma dessas linhas aqui mais ou menos no olho, tá? Por 50%, então está no 50% aqui, obviamente vai estar lá em cima também. E dá bem certinho, ó. Aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem uma região de briga, aqui foi bem nesse topinho aqui, então ele mais ou menos respeita isso. Parece mágica, mas é verdade, é o que acontece. Por que isso acontece? Aí ninguém sabe, mas acontece. Então assim, eu me lembro que bateu lá, voltou e falei, pode ser que ele venha corrigir na média, venha corrigir na metade do canal. Então ele tem espaço para dar uma correção e se resolver de fato romper para cima, qual que é a próxima resistência? É mais um canal. Então pelo menos mais metade dele aqui vai ser o tempo que ele vai ter para subir e talvez encontrar uma resistência. Então, considerando uma amplitude, é óbvio que isso é bem exagerado, considerando o que está agora, mas seria aí mais ou menos uns 17, 18 pontos para cima aqui. Isso seria bastante, né? Passaria de R$100 lá. Beleza? Então, o milho é mais ou menos isso, né? Ficar de olho, lateralidade, tomem muito cuidado. Eu estou de fora, não estou operando, vou esperar ele tomar um rumo, tomar uma tendência. Ou talvez chegar aqui embaixo, aí eu pego um tempo gráfico de 60, algo assim, tento procurar uma compra, que nem aqui, né? Fez um fundo, voltou, caiu, fez outro aqui, pensando num fundo duplo, fazer uma compra aqui, curta, fez lá 1 para 1, 2 para 1 no máximo, sai fora. Então mais para scalp mesmo, mas se for pensar com esse pensamento em cima de milho e boi, eu prefiro, por exemplo, ir para outro ativo, operações ou até dólar e índice, que eu acho muito mais líquido. Beleza? Então essa é a minha leitura do milho para hoje. Já o boi, BGI FUT, o que a gente vinha aqui, né? O boi, deixa eu botar no diário, ele estava andando sempre aqui na volta da média, andando certinho na média aqui, tentou dar umas corrigidas, voltou, tentou dar umas corrigidas, voltou, então eu fiquei posicionado nele um bom tempo. E aí hoje, para quem viu, eu vou botar o BGX, para quem viu o boi hoje pela manhã, viu a importância do stop no boi, né? Em qualquer outro ativo. E também viu, eu lembro que ontem, foi incrível, ontem eu mostrei o stop que pulou, né, do milho, ele deu uma paulada para baixo, eu tava com um stopzinho curtinho lá de menos de 1 ponto, e ele deu 2 pontos e pouco, quase 3 pontos para baixo, e me deu um prejuízo com aquela pulada de stop de ontem. E hoje quem estava posicionado no boi, ou se posicionou, enfim, teve uma situação bem parecida, só que no boi dói muito mais, porque a paulada é muito maior. Então, hoje quando abriu o mercado, eu vou botar no tempo gráfico bem pequeno aqui, só para a gente enxergar isso. O mercado hoje abriu aqui, ó. Tá, deixa eu pegar aqui, né? Ele abriu aqui. 9 horas da manhã, esse candle aqui, né? 9 horas. Então ontem fechou aqui, já no último candle do dia, né? Ontem ele já deu essa escorregada aqui de 4 pontos nos últimos 5 minutos do dia. Então aqui já era 17 horas da tarde, ele deu essa escorregada aqui na aftermarket. Hoje ele abriu com um gap aqui de 2 pontos, e aí quando abriu no primeiro candle, ele caiu 8 pontos e pouco. Eu sei que era 9 horas da manhã, 9:02, 9:03 da manhã, o boi estava com 5% de queda. Então eu mal abri o dia, comecei a estar tomando minha xícarazinha de café, eu olhei pro boi e o boi caiu. Aí eu peguei entre o fechamento de ontem, né, sem considerar aqui o aftermarket mais ou menos, até lá embaixo tinha 15 pontos de queda. Eu falei, minha nossa, quantidade de stop que deve ter pulado gente comprada por aqui, porque ele estava fazendo um movimento que era o que? Perto da média. Então a gente olhou aqui, não, aqui no outro dia ele abriu subindo. Estava terminando o dia, vou comprar aqui porque amanhã talvez ele suba. E aí o boi vem e escorrega 14, 15, 16 pontos aqui para baixo. E aí olha o tamanho do prejuízo. Imagina o cara com um contrato aqui daria mais de R$4.000. Então imagina quem usa 2, 3, 5 contratos aqui. 5 contratos era R$20.000 fácil aqui. Em 5 minutos, às 9 horas da manhã, o cara já toma um café meio amargo. Mas aí o que aconteceu? Ele fez isso,
Logo depois já abriu o leilão e tudo mais, voltou, aí voltou mais aqui em cima, então ele voltou aqui 3,5 pontos e foi subindo, foi embora. Estou no gráfico de 5 minutos, tá? Não é um gráfico que opera, só para a gente enxergar ele num time frame menor. Então ele foi, ainda bateu aqui, né, que é praticamente aqui a abertura de hoje. Tentou voltar, perdeu força e foi, se encontrou aqui e fez um... Dá para enxergar um fundo duplo, se a gente botar num período um pouco maior, talvez, ó, fica mais fácil. Pronto, trancou aqui. Vamos lá, 15 minutos. Ó, aqui dá para enxergar, ó. Fez um fundo aqui, vou olhar, fez um fundo duplo e marcou esse candle. Quem estivesse, obviamente, que operar boi em 15 minutos é completamente fora da realidade, pelo menos eu não consigo. Mas quem quisesse, fosse um outro ativo, por exemplo, uma compra aqui, seria interessante. Um stopzinho bem curtinho aqui atrás, porque se ele fosse para cá, ele iria. E foi, imagina, quem comprou aqui embaixo, conseguiu pegar aí quase, entre daquele momento até agora, quase 10 pontos em um dia. Então é uma paulada forte. Então é isso que eu digo, é muito importante o stop, é muito importante o primeiro candle do dia. Sempre que eu sempre falo, eu não gosto de operar antes do primeiro candle do dia. Eu gosto de observar o primeiro candle do dia para tentar entender a dinâmica do dia. Mas eu dificilmente coloco ordem antes das 10 horas da manhã, porque eu gosto de operar no gráfico diário, ficar posicionados mais tempo e tentar encaixar a minha ordem, seja de entrada ou de saída, no gráfico de 60, porque o stop é menor. Beleza, então para eu fazer aquela ordem naquele dia no gráfico de 60, eu preciso pelo menos do primeiro candle daquele dia. Então, por exemplo, hoje no gráfico de 60, o cara que comprou no gráfico de 60, ele fez o seguinte, viu o que? O boi abriu querendo cair, foi lá embaixo e voltou tudo. Então, uma compra caberia, considerando o quê? Que ele vem há vários dias, né? Encostando na média móvel do diário, vem aqui, tentou romper e romper feio para baixo, não caiu, fala, não, beleza, talvez ele só fez uma escorregada, talvez alguém estava comprado com uma mão muito grande e finalizou a mão lá em cima. A finalização de uma venda, de uma compra, que é? Uma venda, cai para baixo, começa a cair, aí um monte de gente comprado também abaixo da média ali, já começa a forçar para baixo, um monte de stop de compra ali, o que é? Venda, pega a venda de quem finalizou, mais os stop, mais quem realmente queria vender, já viu o que dá, né? O negócio dá uma afundada forte. Então por isso que dá essas pauladas para baixo assim. E quando volta tudo, significa que, opa, o mercado foi lá embaixo, voltou, mas não era para estar lá. Foi só uma escorregada, alguém errou um botão lá, ou fez de propósito. Então, quem operou nos 60 minutos poderia imaginar, sim, uma entrada rompendo aqui. Então, quando ele fez esse candle forte para cima aqui caberia uma entrada. Eu não estava aqui, isso aconteceu aqui, eu olhei, eu não vou entrar no boi hoje, porque está extremamente volátil, e eu não estou afim de tomar um stop forte no boi não, vou ficar de fora. E também estava querendo vender, né? A minha intenção inicial ontem, eu comentei em vender boi, mas eu venderia boi o que? Se ele abrisse calmo, ficasse ali no primeiro candle, um candle estreitinho, um candle fraco, um candle tranquilo, e no segundo candle do dia ele rompesse para baixo. Se ele fizesse isso, aí beleza, aí eu entendi, não, ele abriu, encontrou um ponto aqui de estabilidade, vamos dizer assim, e aí depois ele rompeu esse ponto para baixo e falou, não, beleza, o meu lugar é cair mesmo. Aí eu venderia tranquilamente, mas agora com o movimento que ele fez hoje eu não venderia de jeito nenhum. Tanto é que eu não vendi, acabei entrando comprado, eu acabei saindo de casa hoje, voltei, era umas 13 e pouca da tarde já, e acabei comprando até aqui, mais fácil de enxergar, ó. Lista de ordem eu comprei faz pouco tempo, tá aqui, eu comprei às 15h29, me posicionei do boi a 286. Qual é o meu alvo? Meu alvo inicial era a média aqui, era um alvo bem curtinho aqui, de 2 pontos praticamente, e aí ó, aqui eu botei um gráfico um tempo um pouco menor, só para tentar enxergar um stop. Eu olhei, tem esse topo aqui, vou tentar chegar naquele topo lá, então eu comprei ali, comprei bem atrasado, era para ter comprado aqui atrás, comprei bem atrasado, mas o meu gerenciamento, o meu stop era um stop por gerenciamento de risco, então ó, eu vou considerar um ponto e pouco aqui de loss, e vou comprar e ficar de olho, se ele começar a demorar muito eu saio fora, foi mais por especulação mesmo. Beleza, subiu, acabou fechando o mercado, eu fiquei posicionado. Vou ver amanhã,
né? Então, amanhã talvez ele abra e se abrir pelo menos um 0 a 0 tá tranquilo. Se ele abrir caindo, aí eu já saio fora na abertura mesmo, porque aí eu vejo que realmente ele vai querer cair. Então esse movimento aqui foi só uma respirada que ele fez isso. Vou respirar um pouco e não, vou cair mesmo. Não era só um erro ali, mas ele pode ter feito isso aqui também, né? E aí amanhã ele começar a querer subir e aí vai embora. Eu consegui pegar. Uma pena não ter comprado aqui embaixo, mas também nem ia ter liquidez. Por mais que ele desse aquela paulada para baixo e na hora eu visse aquilo, apertasse comprar mercado e ia pegar uma venda aqui em cima, porque não ia ter liquidez. Com certeza que foi muito rápido aqui no momento. Foi um tiro para baixo. Quem quiser ver o replay de mercado, bota o boi ali, bota os primeiros 5 minutos, 10 minutos do dia, tu já vai ver isso aqui. Foi feia a coisa, imagina. 15 pontos na abertura. Beleza? Então esse é o movimento do boi. O boi ele ainda está comprador, né? Apesar da média aqui ter ficado um pouquinho de lado, mas o período é pequeno. Ele fez esse movimento aqui, depois voltou e agora ele está fazendo, foi lá embaixo, voltou tudo. Isso aqui é um candle comprador muito forte. Da mesma forma que eu falei lá no milho, que aquele candle de semanal era vendedor, esse é um candle comprador. Então é o candle aqui que teve de topo a fundo, basicamente 17 candles, né? Quase 17 pontos, né? Quase 18 pontos, sendo que só de compra foram 14. Então ele é um candle comprador muito forte. Se isso aqui acontece num fundo de um gráfico, é o famoso martelo. Ele é o martelo aqui, mas não está no fundo, né? Então, se ele começar a subir amanhã, não me surpreende ele subir e vir testar esse topo aqui, talvez aqui. Aí eu saia fora e aí espere. Se ele romper, eu compro de novo depois. Beleza? Então essa é a visão do boi. Fato é, não está fácil de operar nenhum dos dois. E agora vamos para o dólar. Nosso querido dólar, que está novamente voltando para dentro daquela consolidação. Consolidação não, desculpa, aquele canalzinho de alta. Então eu falei isso quando ele caiu aqui e subiu. E falei, opa, talvez ele queira de fato voltar para aquela região do canal de alta e testar a média móvel. Era uma boa oportunidade e também testar aqui os 50% desse canal. Então se ele continuar rompendo aqui, vai testar aqui os 50% desse canal, nessa região aqui de 5,60, mais ou menos por aqui, que é geralmente uma região de briga, né? Que é a mesma ideia lá do canal do milho, que é, pega um canal, 50% dele sempre vai ter uma região de briga, duplicar ele vai ser outra região de alvo e briga também. Então isso acaba funcionando. Então talvez o dólar ainda venha aqui. Até caberia uma entrada no dólar aqui embaixo. Eu acabei não fazendo, não estou muito de olho no dólar. Eu prefiro ficar em outros ativos e me posicionar nos que eu estou acompanhando há mais tempo e acompanho durante o dia também, do que ficar pulverizando muito e acaba não acompanhando nenhum direito. Eu sou a favor de que quem faz bem e poucos, melhor do que fazer vários, né? Então o dólar segue subindo ali e vamos ver até onde vai. Mas se cair também tem espaço, né? Eu sempre falo, ele pode estar fazendo um movimento de queda, que é isso aqui, e depois vir. Então ele tem bastante espaço ainda para cair. Vai depender se ele vai romper essa média para cima aqui ou não. Que nem ele fez aqui, que nem ele fez aqui. Ó, aqui ele terminou o dia encostado na média e depois abriu subindo forte. Se ele fizer o mesmo aqui, talvez amanhã ele dê uma subida. Beleza? E o Ibov é totalmente o oposto, né? O Ibov, ó, bateu naquele topo lá, bateu naquele topo lá. Eu ainda ontem comentei, já vou começar a cuidar meus stops das minhas operações comprados em ações, para começar a estopar tudo já aqui em cima, porque eu acho que isso aqui a tendência é dar uma corrigida. E aí eu falei ainda, imagina que bom seria se ele fizesse esse movimento aqui, se ele subisse, corrigisse na média, depois rompesse para cima de novo. Não seria muito bom. E ele fez metade do que eu quero, né? Hoje ele chegou aqui. Então se amanhã ou depois ele começar a corrigir, voltar e subir aqui, ele vai estar indo para o meu lado. Então quando chegar aqui em cima e ele romper, ele vai estar dizendo, tá aí, tu queria isso, agora tu vai ter que comprar. Então eu vou ter que dar um jeito de comprar algumas ações provavelmente aqui em cima. Então tem que respeitar o que eu disse, né? Então é basicamente isso. Se ele subir, encontrar aqui uma resistência nesse topo, nessa média, nesse topo, eu comentei isso ontem, tem dois topos fortes aqui, mais uma média tocando aqui. Então tem tudo para esses 102 mil pontos aqui ser uma regiãozinha de suporte e subir de volta. Se vai subir ou não, amanhã a gente descobre. Ou talvez fique de lado, mas vamos ver.
Fato é que esse topo aqui atrás é o topo, que eu nem ia falar, o topo pós-pandemia, é o topo mais relevante, porque teve esse topinho aqui lá em março, depois da primeira queda, ele tentou voltar, fez o topinho ali, depois afundou tudo, e agora só aqui em julho que ele tocou aqui de novo, e a gente está nessa região de novo aqui. Se ele subir aqui e voltar, talvez ele rompe, e aí vai lá para 110, 113 mil pontos. Se não, aí o alvo é aqui, o fundo desse canal aqui, com 93 mil pontos, aí, ficando mais uma vez lateral e voltando para dentro dessa lateralização. Aí se romper para baixo aí é outra história, mas isso ainda tem alguns dias para acontecer. Beleza? Bom, já falei de dólar, índice, milho e boi, e agora eu falo sobre algumas questões aqui, de algumas perguntas, né? Primeiro aqui eu não sei o nome, né, mas tá 4DR GZ, que poderia ser gigahertz. Fala Guilherme, interessei recentemente por esse mercado, descobri seu canal, muito legal com sua análise, compartilhamento de informações, ajuda demais. Beleza, eu fico muito feliz com isso. Fiquei com uma dúvida, porque não percebi que esse movimento brusco de forma abrupta conforme seu gráfico aí. Aí observando, percebi que você está com o contrato CCMF21 e eu estou no contrato CCMX20. O movimento foi de queda, contudo com máximas e mínimas menores. Sim. Gostaria de saber qual o critério para atualizar o contrato antes do vencimento. Sei que tem a ver com liquidez ou algum período específico de produção, mas gostaria de saber melhor como devo proceder. Muito obrigado. Bom, primeiramente, vai ter diferença do CCMF 20 para o 21, sim, né? É o melhor, o F21 para o X20, com certeza, mas o fato de mudar de contrato é basicamente por liquidez, só por liquidez. Por quê? Mas não venceu ainda, vai vencer dia 16, no caso segunda-feira. Sim, mas o pessoal já começa a se posicionar no próximo contrato. Por quê? Porque geralmente quem acaba fazendo posições derivativos futuros, milho, boi, até índice futuro, dólar, acaba fazendo posições pensando a mais longo prazo, ou seja, pensando em alguns dias, swing trade. Que aí eu não estou falando de tu, fulano, ciclano, estou falando de instituições que colocam milhões, bilhões. Então essas empresas, quando investem muito pesado, elas não conseguem chegar aqui agora e botar 20 mil contratos de milho, 20 mil contratos de dólar num botão. Tem que ir colocando aos poucos. Coloca lá num robô, fala, eu quero fazer lá 20 mil contratos assim assado e posso comprar entre tal e tal e vender tal e tal. Aí o robô vai largando as ordens conforme o mercado vai andando, de forma que não vai impactando. Porque se pegar e dar tudo uma paulada só, vai pegar um spread gigantesco, vai consumir um book inteiro e aí vai estar comprado ou vendido em preço muito maior ou menor que queria, né? Então, coloquei aqui, pegar por exemplo o milho, né? Vou voltar aqui. CCMF21 aqui, ou CCMX. Eu vou lá, pego aqui, quero, o book deve estar fechado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, CCMX20. Vamos supor, eu quero comprar, por um motivo ou outro, quero comprar milho aqui a 80 com 12. Mas só que eu sou uma instituição gigantesca e eu quero comprar 100 contratos aqui. Tem 100 contratos aqui para vender? Não. Onde é que tem 100 contratos para vender? Bom, tem alguns aqui em cima, tem mais alguns aqui atrás, tem mais alguns aqui. Então faz a conta. Aqui 1, 3, 4, 5, 9, enfim. Imagina aqui 16, mas imagina quanto esse book vai ter que rolar até eu conseguir consumir 100 contratos. Bastante. Ou seja, eu queria comprar aqui a 80 com 12, vou ter que consumir algumas linhas de book para consumir 100 contratos. Então vamos supor que eu cheguei a 100 contratos aqui. Então, entre o valor que eu queria colocar, 80 com 12, é onde terminou de fato de pegar todos os 100 contratos, deu lá 81 com 60. Então, eu perdi a diferença entre 80 com 12 e 81 com 60. Isso vai dar 1 com 48 de diferença. É R$1, né? R$1,48 de diferença. Então, esse foi meu spread, foi quanto eu perdi. Por quê? Porque eu não tinha liquidez.
Se eu tivesse liquidez, tivesse mais contratos, mais negócio, mais gente fazendo negócio aqui, eu teria mais contratos aqui no meio, teria mais contratos aqui no meio, teria posições maiores aqui no meio. Então talvez o meu spread lá de 80 com 12 conseguiria pegar os 100 contratos aqui em 80 com 20, 80 com 30, enfim, um valor menor. Ou seja, eu ficaria posicionado, como eu estou comprando, mais abaixo do que eu acabei comprando. Isso é basicamente liquidez. Então por que a gente opera ativos mais líquidos? Pelo mesmo motivo. Eu estou operando com um contrato, 2 no máximo, então para mim não teria muito problema, basta ter uma compra ou outra aqui. Mas o que acontece? Se eu chegar agora aqui e vamos supor que eu fiz uma compra aqui em cima e meu stop está aqui embaixo, né? E aí o mercado começa a cair. Se não tem venda, se eu fiz uma compra, o meu stop é uma venda. Se não tem ninguém para comprar aqui embaixo, onde é que o meu stop vai pegar? Não vai pegar em lugar nenhum. Se eu não tenho um offset, não pega em lugar nenhum. E se eu tenho um offset, se tiver dentro do meu offset um stop, ele pega. Se não tiver, não pega. O que nem aconteceu no boi hoje. O boi abriu com gap e foi lá embaixo. Então, por que ele foi lá embaixo? Porque não tinha liquidez. E por que pulou o stop? Por que ontem pulou meu stop do milho? Porque exatamente naquele lugar onde eu botei, que eu falei assim, ó, olha, eu estou vendido. Aqui eu quero comprar de volta. Aqui, para eu comprar de volta, alguém tem que vender para mim. Ninguém quis vender ali. O pessoal preferiu vender lá em cima, e vendeu e foi embora, depois lá embaixo. E aí fiquei sem, e aí não fui. É por isso que pula stop. Então, ficar posicionado num ativo que não tem liquidez, ou que está com pouca liquidez já, é muito ruim por isso. Não porque tu vai ter um spread gigantesco, que vai botar lá 100 contratos. Ok, se for o teu caso, beleza, não conheço também, né? Mas se não for, é basicamente por liquidez. Quanto mais líquido o ativo é, por exemplo, chegar aqui e abrir o índice futuro, né? Tem um monte de coisa aberta aqui, mas chegar aqui, abrir aqui índice futuro, por exemplo, WIN C20. Ó, a gente vai ver que aqui tem contrato em todo lugar. Então, qualquer momento do gráfico do índice futuro que eu clicar comprar ou vender, eu vou pegar ou naquele tick que eu botei, ou um tick acima ou um tick abaixo. Então fica fácil, tem liquidez. Meu stop fica bom, eu boto um offset curtinho, ele vai sempre pegar, talvez pegue 1 ou 2 pontinhos de diferença. Isso financeiramente é muito pequeno. Agora num ativo que nem milho e boi é complicado. Então assim, por que o pessoal não espera vencer? Porque automaticamente quem começa a ficar posicionado por mais tempo não quer se posicionar na semana que vai mudar, né? Por exemplo, se o milho vai mudar segunda-feira, por que hoje, quinta-feira, eu vou abrir uma posição comprado no milho ou vendido, independente da posição, se segunda-feira vai vencer o contrato? Então, e aí vamos supor que eu esteja ganhando lá, eu vou ter que fazer uma rolagem de contrato, talvez acabe perdendo alguns pontos, ou financeiro, né? Valor financeiro no spread entre vender ali, se eu estou comprado, vender ali e comprar no outro, que basicamente a rolagem é isso, encerra aqui e abre uma posição igual ao outro lado. Ou, por que eu faria isso? Não tem lógica. Se eu quero fazer isso, eu já vou no CCMF 21 e fico posicionado lá, que eu sei que daqui a 3 meses eu estou tranquilo lá. Então o pessoal começa a fazer, antecipar a saída. Então eu, por exemplo, desde semana passada eu falei, olha, a partir de segunda-feira eu só estou olhando o CCMF 21 porque já está mais líquido. Tu vem aqui no book de ofertas, tu abre aqui o CCMF 21, por exemplo, CCMF 21, hoje tu teve 3.909 negócios. Tu abre o CCMX 20, teve 778 negócios. Então qual que está mais líquido? Aqui. Qual que é mais fácil de botar uma ordem de compra ou venda em qualquer lugar? Aqui tem mais opções. Então 2 semanas antes já começa a ficar de olho no próximo. Sempre fica de olho no próximo e cuida aqui. Número de negócios. Aqui começou a ter mais negócios. Beleza. Então já começa a mudar para cá. Beleza? Assim como provavelmente já deve ter CCMK21, já deve ter gente negociando. Olha aqui, já tem 126 negócios para daqui a 3 meses. Tá, então já está bem maior aqui, já tem 126 negócios. Então já começa uns pensando mais lá para frente. Isso é normal, é contrato. E quanto à questão de período de produção, existe a sazonalidade do milho. Tá? Que eu já falei em alguns outros vídeos, que é um gráfico que eu vou tentar pegar no Google rapidinho aqui. Sazonalidade do milho.
Vamos ver se eu pego um gráfico qualquer aqui que seja parecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? O que eu quero achar, não consigo achar. É mais ou menos isso aqui. Basicamente, é mais ou menos, tá? Esse aqui não é gráfico de precipitação, mas o milho também tem influência da precipitação. Mas o gráfico é parecido com esse, tá? Esse aqui não é o gráfico de sazonalidade do milho, tá? Então, é que aqui tem um monte de dados de cruzamento e coisa, não é o que eu queria. Mas a sazonalidade do milho é geralmente assim. Períodos... não, peraí, para confundir. Deixa eu botar aqui CCM Foot. Não, CCM Foot. Deixa eu botar num gráfico semanal. Deixa eu pegar o ano, esse aqui. Ó, o ano de 2017 é basicamente o ano modelo de sazonalidade. Aqui dá pra gente enxergar assim. Que é o que? O milho geralmente, ó, início do ano tá aqui, tá? Nessa região aqui. Final do ano tá aqui. Geralmente o milho ele tem essa forma meio de U assim. Ele começa o ano com um valor um pouco mais alto do preço em relação ao tempo. Vem caindo, porque aqui tem um período de safra e safrinha aqui para maio, abril aqui, tem o período da safrinha. Então ele cai, porque tem mais colheita, depois ele vem, chega no fundo, geralmente ali junho, julho, agosto é a região onde o preço do milho é mínima no ano. Depois ele volta a subir com a questão da próxima colheita, do próximo plantio, a próxima safra não sabe, tem certeza, vai ter chuva, não vai ter chuva, vai ter seca. Então já está tudo colhido, está na hora de plantar, acaba atrasando um pouco o plantio e aí fica aquela especulação e isso acaba fazendo o preço começar a subir. Então geralmente nesse período que começa a subir, depois o milho acaba sendo colhido e acaba caindo. Então ok, 2017 foi um ano que o milho seguiu basicamente a sazonalidade dele. Tem distorções? Sim, mas existem alguns padrões. Por exemplo, ó, aqui teve um fundo ali em maio e abril, teve um fundo lá um pouco depois de agosto, ó, que junho e julho já começou a cair, teve um fundo aqui em junho e julho. Não foram gráficos iguais, mas o período de fundo geralmente são parecidos. No próprio 2020 foi um ano totalmente atípico. A gente teve um fundo ali final de fevereiro, abril, depois lá em agosto, junho, julho, agosto ele tentou cair um pouquinho, corrigiu, né? Perto do que ele subiu foi pouco, mas corrigiu e voltou. Então geralmente tem esse período e agora no final do ano está subindo de novo. Então o milho tem essa característica, vai agrava um pouco mais, um pouco menos devido à economia daquele período, né? 2020 foi um caso à parte, então, mas ele tende a fazer esse movimento, que é mais alto no verão, cai um pouco no início do ano ali, depois corrige um pouquinho, cai no inverno ali em junho, em agosto, depois sobe no final do ano e aí emenda para outro ano. Então, e aí tem alguns períodos de contratos, pega o contrato ali mais região de algumas regiões mais líquidas, por exemplo, no início da primeira safra. Então ali abril, maio, março, abril, maio são contratos mais líquidos. Lá o próprio X, né, que é novembro, também é uma região um pouco mais líquida devido ao início do plantio. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então eu vou ficar uma hora falando só de sazonalidade, mas isso é muito importante. Dê uma pesquisada sobre sazonalidade. Para quem opera milho, é muito importante. Beleza? Então, basicamente é isso. Liquidez, a mudança de contrato. O que mais que eu tenho aqui? O Axel falou a questão, a mesma coisa, né, que eu comentei ontem do pular o stop do milho. Ele falou se o offset não ajudaria nesse caso de pular o offset do milho do boi. Ajuda. Qualquer ativo ajuda. O problema do offset no milho e no boi é o tamanho. Imagina hoje, né? BGIX okay. BGIX20. Imagina hoje, num dia que nem hoje, que tamanho que teria que ter um offset para o cara que estava com stop aqui embaixo do dia de ontem, né? Abriu hoje aqui. Que tamanho que ia ter esse offset? Porque ele caiu 13 pontos, 12, 13 pontos aqui. Então, e muito rápido. Então, o problema do stop nesses ativos é que a diferença entre um contrato e outro, ele deixa muitos gaps. Então aqui eu estou com CCMF 21, que não é tanto, mas o boi é muito mais ainda. BGIX20. Ó, a diferença aqui, ó, é muito grande entre onde tem contrato e outro.
Então, para considerar um offset aqui, tu teria que ter uma margem legal. E uma margem legal, às vezes, dá 3, 4, 5 pontos. E aí fica caro. É por isso que é complicado. Já mesma coisa que eu falei antes. Tu pega um índice futuro, o offset aqui é fácil, porque tem contrato em todos os ranges de valores. Aqui não tem contrato em todos os ranges de valores. Então o offset aqui fica complicado. O jeito melhor é ficar acompanhando, olhar o book. Bom, eu sei aqui se eu estou vendendo, ou se eu estou comprando, a hora que engolir esses 7 contratos aqui, o próximo lugar que ele vem para cá. Então se eu estou aqui com o meu stop aqui, eu já saio agora, porque eu sei que se vir aqui é uma paulada aqui de 40 centavos para cima, 45. E daqui ele vem fácil para cá. Então daqui para cá já deu R$1. Então é uma diferença grande, já deu 1 ponto, que talvez faça só tendo 8 contratos na compra. Então por isso que às vezes a gente olhar o book vale mais a pena do que o offset. Claro, tem que ter tempo, né? E aí tem que ficar de olho, que a coisa vai lá, zerar mercado, mas é complicado mesmo. Esses ativos pouco líquidos são bem complicados de operar. As chances de tomar uns stop grandes são boas, por isso que tem que aproveitar os movimentos a favor. Se está subindo e está comprado, aproveita o máximo possível. Está caindo, está vendido, aproveita o máximo possível. Porque com certeza vai chegar uma hora ou outra que vai tomar um stop e o stop vai ser forte. Mas nunca pode ser maior do que o quanto já ganhou. Beleza? Quem mais falou? O Marcos falou do IFR2 no mini índice, né? Se eu perguntou se eu já fiz. Já fiz, não funciona. Não dá certo. Mini índice são os ativos mais difíceis que tem de operar. Então, se fosse para tentar fazer algum FR2, seria no dólar. Mas também não dá certo. Já tentei, não dá certo. Nem adianta fazer aqui, já está com um tempo muito grande de vídeo. Uma hora ou outra eu faço, mas já está... não funciona. No índice não funciona. Seria muito fácil se funcionasse. Coloca lá e como tem bastante liquidez, seria bom de operar. Mas não tem. Beleza? Bom, por hoje era isso, né? Só para ver aqui, ao final do vídeo, o milho hoje lá fora caiu 2,28. Então, lá fora também caiu. Na verdade, o mundo inteiro caiu, né? Lá fora caiu aí a bolsa inteira 1,30, 1,37, o Dow 1,26 do S&P 500, Nasdaq caindo 0,76 e o VIX, que é o índice do medo, subindo 12%. Então, isso indica talvez um movimento aí de cuidado, cautela, que talvez venha um movimentinho para baixo. Beleza, pessoal? Desculpa pelo vídeo muito grande, eu me atrapalho aqui, acabo falando demais. Se deixar, eu vou até amanhã falando. Beleza? Valeu, obrigadão, abraço, até amanhã, tchau, tchau.